Estar em pé, por favor, e vamos abrir em Mateus capítulo 17, versículos 1 ao 13. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 17, os versículos 1 ao 13. Hoje eu vou falar sobre a transfiguração de Jesus. A transfiguração de Jesus. Vamos lá. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Diga Moisés e Elias. Falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda. O cara não parava de falar. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas se é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Quantos dizem amém? Quantos amam a palavra de Deus? Dá um beijinho na sua Bíblia assim. Pode sentar-se, por favor. Essa é uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama a Bíblia. Nós cremos na inspiração plenária da Bíblia. O Espírito Santo inspirou os temas, inspirou os assuntos, inspirou todas as palavras da Bíblia. Porque toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Cremos na Bíblia como nossa regra de fé. E não há nada que precisa ser adicionado, não há nada que precise ser retirado da Bíblia, pois ela é completa. Você crê? Maravilha. Meu irmão, Jesus chama os seus discípulos ao monte alto. Especula-se que seja o monte Tabor, ali no sul da Galileia, se eu não estou equivocado. Tem este monte, é o mais alto daquela região. E como ali é cheio de montes, e esse ainda é o mais alto daquela região, eles especulam que seja este monte. Jesus os chama a subir ao monte para uma experiência sobrenatural. Porque experiências sobrenaturais, elas acontecem em lugares altos. O lugar mais alto que um homem pode ocupar aqui na terra não é a cadeira de senador, de deputado, de governador ou mesmo de presidente. O lugar mais alto que um mortal pode ocupar aqui na terra, quando ele se dobra diante do Deus Criador dos céus e da terra. Então, nestes lugares altos, são nestes lugares que nós temos experiências sobrenaturais com Deus. E o texto diz, sem muita cerimônia, Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir a este monte. E a Bíblia diz que ele se transfigurou diante dos seus discípulos. A palavra transfigurou aqui é a palavra metamorfo, que significa mudar de forma, diante dos discípulos. E aí o texto diz: seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz.
A primeira parte do corpo que brilhou foi o rosto, e em seguida todo o corpo. Se você transformar a sua forma de pensar, todo o seu corpo terá luz. É por isso que em Romanos 12 diz que nós precisamos transformar a nossa mente. É a mesma palavra usada aqui, é metamorfo ou metamorfose. É a mesma palavra usada aqui. Se você mudar a sua forma de pensar, todo o seu corpo irá acompanhar. Se nós queremos mudar o nosso estilo de vida, nós precisamos mudar a nossa forma de ver a vida. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Isso é tão verdade que Deus escreveu isso na natureza. Por exemplo, uma criança quando está prestes a nascer, ela está dentro do mundo do ventre materno. Esse é o mundo que ela conhece, esse é o mundo que ela experimenta. Quando a criança está prestes a nascer, naturalmente ela vira de cabeça para baixo. Por quê? A primeira parte do corpo que sai do mundo, do ventre da mãe, para este mundo dos viventes, é a cabeça. Se nós mudarmos a nossa forma de pensar, todo o nosso corpo acompanhará. Amém? Então você que quer mudar de vida, mudar uma vida cristã mais dedicada, você precisa mudar a sua forma de pensar. Você precisa mudar a sua forma de ver. Como que eu mudo, pastor? Através do conhecimento da palavra. Amém? Transformais o vosso entendimento pelo conhecimento, por experimentar o poder da palavra de Deus. Então é por isso que você precisa congregar, você precisa ouvir a palavra de Deus, porque essa palavra pregada, ela confronta a sua forma de pensar, a sua mentalidade, e quando ela confronta e você aceita o confronto de Deus, você é transformado na sua mente. Quando você é transformado na sua mente, o seu corpo vai acompanhar e vai ser cheio de luz. Amém? Então, olha o que acontece no texto. A Bíblia diz que Moisés e Elias aparecem falando com Jesus. E aqui, irmãos, eu não tenho a pretensão de explicar este assunto e dizer é isso. Eu consegui explicar e resolver esse assunto. Por quê? Este assunto vem sendo discutido há mais de 2 milênios. Por eruditos da Bíblia, por teólogos, teólogos e outros que discutem esse texto da Bíblia. Então, eu não vou dizer para você que eu tenho a pretensão de dizer é isso. Então, eu vou dar algumas linhas de interpretação desse texto bíblico e eu vou dar a que eu acredito. Amém? Aí você pode ficar com 5 linhas de interpretação. Você pode ficar com as 5 se você quiser. Ou nenhuma e criar uma outra. Por quê? A Bíblia não é clara em explicar o texto, porque não é o propósito do texto explicar assuntos teológicos. Mas é uma narrativa. Então olha o que acontece. Jesus transfigura o seu rosto, logo em seguida eles veem o corpo dele incandescente, refletindo através de suas vestimentas. E aí, aparecem Moisés e Elias. E você não vê no texto, em nenhum momento, uma introdução oficial. Eis aqui Elias e Moisés, chegaram os meus servos. O pai dizendo, olha aí meu servo Moisés e meu servo Elias. Não há introdução. Por quê? Por quê? Porque o texto bíblico diz que eles olharam para o rosto de Jesus e eles tiveram conhecimento. Lá no céu, nós vamos nos comunicar assim, nós vamos entender as coisas assim. Quando eu chegar no céu, eu tenho um monte de perguntas para fazer. Quem tem pergunta para fazer aí? Quem não tem é porque não leu a Bíblia o suficiente ainda. Mas você vai ter se você ler. Quando eu chegar no céu, eu vou ter um monte de perguntas. Deus, como é que aconteceu isso? Sabe como que eu vou obter essa resposta? Olhando para o rosto de Jesus. Porque o rosto dele reflete conhecimento e comunica a revelação divina. Está aqui no texto. Eles olharam para o rosto de Jesus. Quando chegaram Moisés e Elias, sabiam quem eram sem ter nunca visto. Amém? Vamos seguir. Então existem algumas linhas de interpretação aqui desse versículo, que na minha opinião são especulação. Aqui eu vou dizer que eu acho que está na Bíblia. Tá bom? Ok. Primeira linha. Para Moisés aparecer ali, uma linha diz, Moisés não morreu fisicamente. Ele foi levado ao céu pelo arcanjo Miguel.
Lembra lá em Judas 6, verso 6, porque só tem um capítulo? Quando diz, quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés. Lembra desse texto? Judas 6. Então eles dizem que Moisés não morreu fisicamente, Moisés morreu para o mundo. E Deus apenas tirou Moisés e levou ele para o céu. Bem, por que nós não cremos, eu não creio nisso? Porque a Bíblia diz textualmente que Moisés morreu por várias vezes. E não somente morreu, o povo de Israel pranteou o corpo de Moisés por 30 dias. E quando Deus aparece a Josué, em Josué 1, Deus diz, meu servo Moisés é morto. Acabou a conversa. Essa linha de interpretação, descartamos. Segunda linha de interpretação, Moisés ressuscitou porque os mortos não se comunicam com os vivos. Eles dizem, Moisés teve que ressuscitar, né? Porque os mortos não se comunicam com os vivos, isso é bíblico. Não há possibilidade de comunicação com os mortos. Eu falei com a minha avó, isso foi sonho, que morreu. Eu falei com um tio meu que morreu. Foi sonho, irmão. Foi sonho, foi alguma coisa que deu em você. Mas não há possibilidade de comunicação, pois há uma barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. A comunicação de vivos entre os mortos se chama necromancia. Isso está dentro do espiritismo, não é bíblico. Então, descartamos essa. Por quê? Porque não há nenhum versículo na Bíblia que diga que Moisés ressuscitou. E mesmo se ele tivesse ressuscitado, criaria um problema teológico ainda pior. Por quê? Porque Moisés teria ressuscitado 1500 anos antes de Jesus, porque foi quando ele viveu, estaria com o corpo glorificado. E a Bíblia diz que Jesus foi o primeiro homem a morrer e ressuscitar com o corpo glorificado, pois a Bíblia o chama de primícia dentre os mortos. Então primícia é Jesus, não é Moisés. Então ele não ressuscitou. Aí outra linha teológica diz, os dois apareceram ali porque eles são as duas testemunhas do Apocalipse. Vocês são os assembleanos, né, que defendem essa linha teológica. Bem, não há nenhum indício na Bíblia, nenhum versículo que categoricamente afirme isso. Pode ser, mas não passa de especulação. Porque a Bíblia diz que as duas testemunhas do Apocalipse, eu vou falar numa das quartas-feiras, vou entrar um pouquinho mais fundo nisso aí. Se você quiser saber, tem que vir. As duas testemunhas terão poder para fechar o céu, para que não chova, e para transformar água em sangue. Quem foram os dois que operaram esses milagres na Bíblia? Elias e Moisés. Serão eles, pastor? Não podemos afirmar. Não é bíblico, não é doutrina bíblica afirmar isso. Outros dizem, não, foi o espírito de Moisés que apareceu, porque o seu corpo havia decomposto 1500 anos antes. Aí piora o problema, aí gera uma questão de espiritismo, né? De espíritos ficar se comunicando, e você vê à luz da Bíblia, isso não é possível. Pastor, aconteceu lá no Velho Testamento. Foram simulações, e uma outra oportunidade eu mostro para você na Bíblia o que aconteceu. Aí vamos agora para a linha de interpretação verdadeira. Você está rindo por causa de quê? É a linha. O seguinte, o que aconteceu ali foi uma visão espiritual. Por que foi uma visão espiritual? Porque está no texto. Olha o que diz o versículo número 9. Você que quer conferir na Bíblia, né? Quando eles desceram do monte, Jesus disse para os discípulos, olha, não contes a ninguém Não conte ninguém o quê? Você não está aceitando a minha interpretação. Não contes a ninguém a visão que vocês tiveram. Pera bem, porque você vai dar um glória depois, tenho certeza. Jesus disse, não contes a visão. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então a palavra visão aqui no grego é a palavra horama. Fala horama. Fala para quem está do seu lado, estou falando grego. Horama. A palavra horama, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. E todas as vezes que ela aparece no Novo Testamento,
ela significa visão espiritual, visão sobrenatural. Porque a palavra visão, no sentido real de que eu estou vendo vocês, vocês estão me vendo, no grego é uma outra palavra que se chama aletés. Então, quando você está vendo essa parede, aletés. Quando você está me vendo, aletés. Quando nós estamos vendo a parede, aletés. Mas se nós estivéssemos vendo aqui coletivamente um anjo de Deus ou o próprio Jesus, nós estaríamos tendo uma rorama. Então Jesus pede aos discípulos para que não conte a ninguém o quê? A rorama. Então uma visão espiritual. Eles entraram na eternidade com Deus, porque Deus é o Senhor da eternidade, é o Criador dos céus e da terra. E os dois tiveram uma visão simultânea espiritual. Quantos creem nisso? Pronto, está explicado. Eu vou te mostrar um texto bíblico que tem as duas palavras aí. Atos capítulo 12, versículo 9. Se você quiser acompanhar, você pode. Atos 12, 9. Abre aí. Pedro, o contexto desse versículo, Pedro foi liberto da prisão por um anjo. O anjo foi e chamou Pedro, mandou ele se levantar. Pedro se levantou, tomou seus pertences, e aí foi criado a porta eletrônica, aquela porta que você pisa e abre. Está na Bíblia. O anjo colocava o pé, a porta abria. Isso foi criado lá no Novo Testamento. E o anjo foi, tirou o Pedro da prisão. Quando saiu, então, versículo 9, então saindo o seguia, não sabendo que era real, um aletés. O que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão rorama. Ele pensava estar tendo uma visão espiritual, mas o que estava acontecendo era real, era um aletés. São as duas palavras no grego aí. Agora você concorda com a minha interpretação ou não? Não precisa concordar, não fico triste também. Então eu acredito que foi uma visão espiritual que eles tiveram ali. Porque eu não ressuscito Moisés, ok? Não mato Moisés também. E não trago comunicação entre mortos e vivos, e pronto. Eu coloco dentro da soberania de Deus. Deus é soberano de tudo. Ele faz o que Ele quer. E Ele chama Elias e Moisés dentro da eternidade, porque Ele era Deus. E Ele é soberano. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos. Alguém fala, mas como assim que Ele só é Deus de vivos, não de mortos? Porque para Deus ninguém morre. A morte é para nós, seres humanos mortais. Para Deus ninguém morre. Ou está com Ele no paraíso, ou está no Seol, no inferno. Mas todas as pessoas para Deus estão vivas desde o início, desde Abel. Amém ou não? Pronto. Sabia que você ia concordar com a minha interpretação? Agora vamos lá para o texto bíblico agora. Olha o que acontece. Os discípulos, quando veem isto, aí eles falam, Jesus, então por que é que os escribas, eles dizem que Elias tem que vir primeiro? Por que eles dizem isso? E os discípulos referiam-se a Malaquias 4:5. Malaquias 4:5 diz, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E os judeus interpretavam isso de tal forma que até hoje os judeus fazem isso. Na celebração da Páscoa, os judeus deixam uma cadeira vazia. Por quê? Porque aquela cadeira está guardada para Elias, segundo eles. Porque segundo eles interpretaram que Elias foi trasladado ao céu e não morreu, iria voltar pessoalmente para anunciar o reino de Jesus. Eles interpretavam assim. Aí Jesus diz, espere, presta atenção, Elias já veio, não é o profeta Elias, o homem que virá, mas ele virá na força e no espírito de Elias. Jesus está dizendo, ei, Elias já veio, que foi João Batista, mas eles fizeram e mataram, pintaram e bordaram com ele e o desprezaram, porque Elias veio no espírito da força de João Batista para anunciar a chegada do Messias. E os judeus até hoje mantêm a cadeira vazia na hora da ceia, porque esperam a chegada de João Batista. Até hoje eles fazem isso.
Mas Jesus disse: olha, Elias já veio, esta profecia já se cumpriu. Então os discípulos perguntam a Jesus, aí eles entendem: entendi agora. Entendi. Aí Jesus falou para eles: olha, não conte a ninguém esta visão, até que eu seja morto e ressuscite. Está no texto. Quem gosta de Bíblia aqui? Está na Bíblia, não estou saindo da Bíblia. Está na Bíblia. Até que eu morra e ressuscite. Aí vocês poderão contar a visão que vocês tiveram no Monte da Transfiguração. Ok? Então, pastor, como é que eu aplico isso, pastor? Você contou isso, é maravilhoso. Aí eu quero informar vocês que eu acabei minha introdução agora. Agora que eu vou começar a pregar. Glória a Deus aqui na frente. Isso ok, eu sei que você está com fome, já vai embora, já vou liberar. Mas eu termino em uns 10 minutos. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que Jesus tem para me ensinar? Porque se eu ficar contando Bíblia aqui, história e teologia, é maravilhoso, você acha bonito, ai que lindo, que maravilhoso, fantástico. Mas o que isso tem a ver comigo? Então vamos lá. Fala assim, fala comigo. Então segura aí, que lá vai. Primeiro, se você quiser conhecer mais de Deus, você precisará subir. Essa vida cristã que você vive, ela é boa, maravilhosa. Provavelmente, se você não vive na prática do pecado, você vai conseguir entrar no céu. Você vai conseguir. Teve um irmão que disse para mim: pastor, eu estou de um jeito, pastor, que se eu tropeçar na porta e cair lá dentro, para mim já está bom demais. Que eu preguei um dia sobre galardão, e falei: pastor, esquece isso. Estou nem preocupado com isso. Se eu trupicar na porta e cair lá dentro, já está bom. Aí eu disse, entristeci ele, falei: irmão, ninguém vai entrar no céu caído. Não, você vai ter que entrar andando mesmo. Pode arrumar a sua vida. Ô pastor, você queria que você pegasse mais leve comigo. Eu estou pegando leve. Você vai precisar acertar a sua vida. Se você quiser conhecer mais de Deus, você vai ter que subir. Você vai ter que subir numa vida de compromisso com Deus. Você vai ter que servir a Deus. Tem pessoas que procuram uma igreja para congregar e procuram ver o que a igreja tem para poder servi-la. O que a igreja tem para me oferecer. Mas você não deve procurar uma igreja para ser servido. Você tem que procurar uma igreja para servir. O que é que tem aqui que eu posso fazer para ajudar? E normalmente as pessoas que chegam, por último, eles estão vendo coisas na igreja que precisam ser feitas, que ninguém está fazendo. Então, ao invés de você ver as coisas e comentar com os outros, não, fale comigo: pastor, a igreja precisa fazer isso aqui, não está sendo feito. Se você está vendo algo na igreja que ninguém está fazendo, Deus te trouxe aqui para me ajudar a fazer isso. Amém ou não? Você está aqui para isso. Mas ao invés de fazer, às vezes a pessoa fica: mas aqui isso não tem isso, a igreja não tem aqui. Não, você não está me ajudando. Você viu alguma coisa que nós não estamos fazendo, que você acha que é necessária, e você me pergunta, e aí se eu achar que deve ser feito, eu vou fazer. E se eu achar que não deve ser feito? Você vai desviar? Não, você deu a tua ideia. Pastor, eu acho que todo mundo deveria vir para cá de chapéu. Todo mundo de chapéu, voltar ao tempo lá da igreja lá na Inglaterra. Todas as mulheres de chapéu, todo homem. Porque na minha igreja no Brasil todo mundo usa chapéu. Sim, eu vou achar essa ideia maravilhosa, mas não vou colocar aqui. Alguns carecas vão gostar, entendeu? Mas a maioria do pessoal que tem cabelo não vai achar ruim. E as irmãs, principalmente, que não vai poder mostrar a escova e os bolos. Então, se você quiser conhecer mais de Deus, você vai ter que subir. Você vai ter que aumentar essa dedicação, esse compromisso com a igreja, esse compromisso com a casa do Senhor. Você vai ter que participar. Você está vindo aqui, comendo, bebendo, se alimentando espiritualmente aqui, sendo fortalecido na sua fé, e você não contribui com nada, não oferta, não dizima. Você tem que dizer: não, eu preciso aumentar meu compromisso. Já tirei uma oferta, não vou tirar não, pode ficar tranquilo. Você tem que aumentar, você tem que subir na sua vida.
Porque as revelações de Deus, as experiências com Deus, acontecem em lugares altos, não é geograficamente, mas é espiritualmente. Quando você faz o compromisso com Deus, você vai dizer: olha, a partir de hoje não vou faltar mais nenhum domingo até o final do ano. Ah, pastor, mas eu sou membro de banco. Meu irmão, só o fato de você sentar aí e ficar adorando a Deus juntamente conosco, você já está motivando o seu irmão do lado, você está motivando o grupo de louvor, você está motivando o pastor que está dizendo: eu estou pregando, o povo está vindo, o povo quer ouvir a palavra. Toda vez que você sentiu o desejo de chegar mais perto de Deus, foi o Espírito Santo quem te chamou. Toda vez que você sentiu o desejo de orar, essa semana eu estou com vontade de orar, fazer um propósito com Deus. Vou pedir confirmação. Eu vou pedir confirmação. Vou ligar para o 100 Prophet. Todo crente, escuta o que eu estou dizendo, todo crente que é guiado por profetas, são gente doente, espiritualmente. Sabe por quê? Eles não querem a responsabilidade de tomarem decisões. Eles querem passar para Deus, dirigir tudo. Para que se der errado, ele vai dizer: Deus, o Senhor falou. Eu fiz porque o Senhor falou. E tem coisa que eu tenho que decidir, tenho que escolher. E eu preciso discernir a vontade de Deus. Só que buscar a vontade de Deus é difícil, é mais fácil o 100 Prophet. Pastor, eu vou me casar. Quero que o Senhor revela com quem eu vou me casar. Aí fala, profeta, se é esse ou se é aquela. Meu irmão, você pode ver, esses crentes que andam por esse caminho são pessoas imaturas. São pessoas que não conhecem a palavra. Pastor, você não crê que Deus fala? Creio. Mas quando Deus quer falar com você, Ele sabe onde você mora. Ele sabe o seu telefone, Ele sabe o seu nome. Você não precisa correr atrás, Ele vai até onde você está. Como diz o pastor Cláudio Duarte, Deus escolheu a primeira para Adão e Eva. Fez a primeira e não deu certo. E depois ele falou assim: vou fazer um monte aí e é self-serve. Diga aleluia. Então o marido que você está aí foi você que escolheu. A esposa que está aí foi você que escolheu. Diga para ela assim: aguenta firme, minha filha. Amém ou não? Eu gosto de resolver as coisas de forma prática, rápida assim. Então, primeiro, se você quiser conhecer mais a Deus, você precisa subir. Você entrou no ano 2024, vindo à igreja de vez em quando, não coopera, não contribui, vai se der, se não der, não vai. Não, quer experiência com Deus? Você vai ter que subir. Você vai ter que dizer: não, eu vou assumir um compromisso com Deus. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou cooperar, eu vou ajudar, vou fazer minha parte. O que precisa ser feito aí, pastor? Estou aqui para servir. Pastor, não dá para você me dar esse microfone e me pregar? Tem gente que quer começar logo com um microfone sem fio, que eu demorei 32 anos de ministério para ter. Número 2. Segunda lição que nós aprendemos aqui, meio-dia e 3. Cuidado para não idolatrar homens. Olha o que Pedro ofereceu: Senhor, bom demais estar aqui. Deus, tremendo a tua presença. Vamos fazer aqui 3 barracas, crente barraqueiro. Fazer 3 barracas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Cuidado com essas pessoas que colocam homens no mesmo nível de Jesus. Cuidado com esses crentes, com esses pastores, com essas personalidades gospel, que tudo que você quer com ele é uma foto para divulgar sua nas redes sociais. Você não tem seguidores, então você tira uma foto com quem tem, para você impulsionar a sua. Sabe por que vocês não tiram foto comigo? Porque eu não tenho muitos seguidores. Se eu tivesse, era uma tiração de fotos sem fim comigo. Tira foto comigo de vez em quando umas irmãs velhinhas,
que veio do Brasil aí, os parentes dos Martins lá que vieram aí, deixa eu tirar foto com você. Eu falei assim, sou seguidor só lá. A irmã disse amém. Concordo. Olha o que Pedro falou. Jesus, está bom demais ficar aqui. Vou fazer 3 barracos, uma para o Senhor, para Moisés e para Elias. Sabe o que ele fez? Ele estava colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Meu irmão, não é assim. Na presença de Jesus, ninguém merece ser mencionado. E você vê o pai repreendendo Pedro. A Bíblia diz, enquanto ele falava, porque tem gente que não desliga. Enquanto ele falava, o pai nem esperou. Pedro, cara, não para. Esse é meu filho amado, a ele eu vi. Pedro, que Moisés e Elias nada. Esse é o meu filho amado, a ele eu vi. E nós estamos numa cultura de idolatria. E nós ficamos adorando pessoas e personalidades. Aí quando essas pessoas falham, nós ficamos decepcionados. Meu irmão, era isso que iria acontecer mesmo. A maioria dessas pessoas que foram levantadas pelo sistema, não foi Deus quem os levantou. E quem Deus não levantou, Deus não tem compromisso de manter. Agora, aqueles que Ele levanta, Ele mantém. Quantos aqui foram levantados por Deus? Quantos? Levante a sua mão, se você foi levantado por Deus. E quando Deus levanta alguém, essa pessoa permanece na presença dEle. Por quê? Porque ninguém pode medir força com o braço de Deus. Cuidado para não idolatrar homens. Como eu disse, diminua essas expectativas das pessoas, diminua. Aumente as suas expectativas em Deus, para quando as pessoas se decepcionarem, você não ficar abatido, triste. Aí vai lá para a rede social desabafar. Todo mundo vê que você está desabafando, meu irmão. Todo mundo vê que você está dando indireta. Não, você não, o pessoal das outras igrejas aí. Número 3 e último. Espere o seu tempo chegar. Jesus disse, vocês têm que esperar até que eu passe por tudo que tem que passar, até que eu morra e ressuscite. Jesus está dizendo aqui, nós temos que aprender a esperar o tempo certo. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus na nossa vida, porque muitas das vezes, meu irmão, Deus costuma demorar um pouco. Eu confesso a vocês que, olha, eu quis dar um jeito várias vezes. O pastor não vinha de jeito nenhum, eu não fiz nada de errado. Eu falei, meu Deus do céu, ai meu Deus, eu vou fazer, eu vou partir. Ai meu Deus, eu vou lá, vou tirar satisfação. Ai eu vou, meu Deus do céu, me segura. Aí quando você espera o tempo de Deus, aí o tempo passa, aí até o dente fica ruim. Aí cai o dente, Deus falou, é agora. E se eu não tivesse esperado? Se eu tivesse precipitado? As coisas não aconteceriam de forma natural. Meu irmão, espere o tempo de Deus. Deus prometeu me levantar e o pastor aqui não me dá oportunidade. O pastor fica agarrado no microfone, não dá o microfone para ninguém. Meu irmão, quando chegar a sua hora, pastor Cleves não impede o trabalhar de Deus na sua vida, meu irmão. Se eu estiver atrapalhando você, Deus passa a vara e tira da frente. O que está faltando na sua vida é o tempo certo. Procura discernir o tempo certo. Só que você só vai entender o tempo de Deus se você estiver num lugar alto. Se você estiver dando a Deus toda a glória. Se você não criar expectativa muito grande das pessoas, se estiver dizendo, Deus, a ti somente a glória. Eu glorifico ao teu nome pela vida de Moisés e Elias. Eu sou gente boa pra caramba, mas não quero nem saber. Aqui é o Senhor que é digno de ser louvado. É o Senhor que é digno de ser adorado. E eu tenho uma boa notícia para você. O seu tempo chegou. O tempo de Deus na sua vida chegou. O tempo de coisas novas chegaram na sua vida. O novo de Deus vai acontecer ainda este ano. Este na aba é um ano do sobrenatural.
e você está achando que sobrenatural é só cura de cego e de paralítico, meu irmão, a situação que você estava, e agora Deus mudando a sua sorte, pessoas que estavam aqui sem a possibilidade de se legalizar, agora com casos pendentes da imigração, meu irmão, isso é sobrenatural. O tempo de Deus chegou, não precisa se preocupar, não precisa se preocupar com Moisés e Elias que estão acima de você, que estão brilhando mais que você, não precisa se preocupar, porque quando chega a sua hora, quando chega a sua vez, as coisas acontecem, as coisas chegam no lugar, Deus coloca as pessoas no seu caminho para as coisas acontecerem, mas você precisa estar num lugar alto. Vamos estar em pé. Eu falei que até medir 10, olha o relógio aí. Olha lá, Gilmar. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: meu tempo chegou. Chegou a minha vez. Chegou a minha oportunidade. Aí você vai pedir a Deus discernimento para você entender os passos que você deve dar. Por quê? Porque se chegar a tua hora e você não entender, você vai perder a sua visitação. Jesus disse: olha, Israel lamentou sobre Israel, chorou sobre Jerusalém, disse: vocês não entenderam o tempo da sua visitação. Como é terrível a gente perder a nossa oportunidade. Então não perca a sua oportunidade. Deus está falando com você, agora é a hora. Deus está te chamando para uma vida de compromisso, aceite. Deus está te chamando você para subir, vem para o alto. Meu irmão, subiu o Monte Tabor. Eu subi o monte lá, eu esqueci o nome do monte lá, o monte lá em Nazaré, que de lá dá para ver o Monte Tabor. Eu esqueci o monte que a gente subi de ônibus, micro-ônibus com ar-condicionado. Eu fiquei cansada só de ver o barulho que o motor fazia, subindo de ônibus. Imagine a pé. Aí eu olhei para o Monte Tabor, que sobressai a todos os montes ali na região. Falei: meu Deus do céu, subiram a pé. Meu Deus do céu. Por isso que Jesus era magrinho igual eu, assim. Forte, musculoso igual eu. Subindo o tempo inteiro. Fizeram os cálculos do ministério de Jesus, o tanto que ele andou. Calcula-se que Jesus andou de 25 a 30 quilômetros por dia. Quem está precisando andar isso aí? Tem gente que não confessa. Então ele subiu aquele monte, para eles subiram sem ficar ofegante. Subiram lá tranquilo, lugar alto. Aí os discípulos falaram: poxa, a gente está vindo aqui, esse monte aqui tão alto, tem tanto monte aqui do lado, o que a gente tem que ser nesse? Às vezes Deus não nos dá os detalhes, porque se Ele nos disser os detalhes, a gente só fala besteira, só reclama da vida. Mas às vezes Deus nos leva por caminhos que nós não entendemos. Deus permite adversidades, situações, e a gente diz: para que isso? Por que eu estou passando por isso? É para enrijecer o seu caráter, para fortalecer e definir a sua personalidade. É para você parar de ficar dando chilique, para você se consertar, se alinhar, para você acertar a sua vida e dizer: Deus, olha, eu entendo o teu propósito, eu entendo a tua vontade na minha vida, eu entendo a tua visitação, eu sei que o Senhor está me preparando para esse momento. Diga assim: chegou minha hora. O que você está esperando de Deus em 2024? Qual é o milagre, qual é o sobrenatural que você precisa? O que você espera de Deus esse ano? Deus, estou experienciando comprar um carro. Eu não estou falando de coisa grande. Então um avião, pastor. Meu irmão, você não tem dinheiro para pagar a gasolina do avião, para que você quer avião? Não. Deus, este ano eu vou caminhar o restante desse ano, subir em tua direção.
no meu compromisso, na minha aliança, no meu propósito. Eu vou começar um propósito de oração, de jejum, semanal. Eu vou parar de ficar olhando para Moisés e Elias. Eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para o teu rosto. Porque quando eu olho para a tua face, eu não serei confundido. Quando eu olho para o teu rosto, eu tenho revelação. Quando eu olho para o teu rosto, eu tenho direção. Quando eu olho para a tua face, eu tenho entendimento. Quando eu olho para a tua face, eu cresço, eu amadureço. Por isso que a Bíblia diz, olhando firmemente para Jesus. Quantos neste lugar querem aceitar o compromisso de subir na vida espiritual? Você reconhece que você precisa subir, né? Então peça a Deus direção. Diga: Deus, eu preciso subir meu nível de compromisso. Deus, eu preciso subir o meu nível de serviço. Deus, eu preciso subir o meu nível de contribuição. Deus, eu preciso subir o meu nível com a minha família. Deus, eu preciso reunir minha família para estar cultuando. Deus, eu preciso fortalecer o meu casamento. Deus, eu preciso fortalecer o meu relacionamento com os meus filhos. Deus, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir, e comece espiritualmente a subir. Por quê? Porque quando você chegar no lugar certo, na hora certa, a glória de Deus se revelará a você, e você vai entender. Não vai precisar ninguém ficar te falando. Você vai entender o que está acontecendo ao seu redor. Você vai ter clareza, porque a presença de Deus traz luz, traz clareza. Não há trevas na presença de Deus. Ele vai te esclarecer, vai te dirigir. Ele vai apontar para você o caminho que você deve andar. Ele vai apontar a direção que você deve ir. Você não vai ficar confusa. Você vai ter clareza de pensamento, ideia. Pastor, será que eu fico aqui? Será que eu vou para o Brasil? Será que eu vou... Tem gente que está confuso na vida. Por quê? Porque não subiu. Suba, porque de cima você vê melhor. De cima você tem visão panorâmica. De cima você vê os inimigos vindo em sua direção. Suba na presença de Deus, e você terá clareza sobre o que você deve fazer na sua vida. Quantos recebem esta palavra com amor neste dia? Quero orar nesta hora por você, quem sabe, que precisa de uma oração. Diz: pastor, ore por mim. Eu quero subir. Não é fácil, mas eu quero subir. É desafiador, pastor, mas eu quero subir. Eu quero uma vida de compromisso com Deus. Eu quero uma vida de serviço. Tem gente aqui que já teve visão espiritual. Tem gente aqui que já profetizou, já teve revelação. Tem gente aqui que já pregou e não prega mais, que já profetizou e não profetiza mais, e já teve sonho espiritual e não sonha mais. Tem gente que com o passar do tempo apagou os dons de Deus. Mas eu venho dizer para você: ei, suba, porque quanto mais você subir para a presença de Deus, maior clareza você terá na sua vida, discernimento espiritual. Quantos precisam disso? Levante a sua mão, eu quero orar nesta hora. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu povo com a mão levantada, com desejo no coração de te conhecer mais, de subir na tua presença, assim como o Senhor se revelaste a Pedro, Tiago e João, eu te peço, se revele ao teu povo, nos pequenos detalhes, Deus, na comunhão pessoal de cada um. Se revele ao acordar de manhã os teus filhos, Senhor, que eles possam te conhecer, que uma sede incontrolável pela tua palavra nasça nesses corações, que uma fome incontrolável pelas coisas espirituais tome conta destas vidas, para que eles possam ter prazer em estar na tua presença, para que possam ter prazer de subir num lugar alto até a tua presença. Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece aqueles que estão fracos, levanta aqueles que caíram, estão parados à beira do caminho. Tu és o Deus de misericórdia, toma pela mão direita cada um deles,
Levanta o teu povo neste lugar, porque nós cremos que este ano é o ano do sobrenatural. Nós cremos que nós veremos esse ano a manifestação do sobrenatural a cada dia, a cada culto, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que este ano nós veremos as maravilhas do Senhor sobre a vida do teu povo. Deus, muita gente começou esse ano despedaçado, caído, deitado, parado à beira do caminho, e o Senhor está levantando, o Senhor está erguendo essas vidas. Deus, ainda este ano nós queremos ver essas pessoas profetizando, glorificando o teu nome, falando do teu amor, tendo experiências contigo. Deus, nós queremos ver este ano um ano onde as vidas serão levantadas por ti para cumprir o teu propósito. Eu libero sobre a igreja, Senhor, palavras de bênção, palavras de proteção, palavras de cuidado do Senhor. Que cada um permaneça firme, que cada um permaneça firme na tua presença, que eles possam subir a lugares altos e ter experiências sobrenaturais contigo, para que eles possam contar na hora certa, para que eles possam testemunhar na hora certa, para que eles possam glorificar o teu nome na hora certa, em nome de Jesus Cristo. Quantos dizem amém? Dê um aplauso forte ao Senhor.